Olá, sou o professor Raimundo Silva, instrutor do NetAcad e gostaria de compartilhar com vocês uma das técnicas de migração do IPv4 para o IPv6, que é o NAT64 e o DNS64. Neste laboratório eu usei a minha bancada particular, aonde deste lado aqui eu tenho uma rede totalmente IPv6, desse outro lado uma rede totalmente IPv4. Aqui no meio tem um roteador, o Cisco 1905, como router fazendo o NAT64. Tem o link da operadora e essa máquina que também está aqui no IPv4, ela também vai ser o DNS64. Bom, das técnicas de migração de IPv4 para IPv6, nós temos basicamente três, que é a pilha dupla, tunelamento e tradução. A pilha dupla consiste em que todas as máquinas tenham os dois protocolos rodando, IPv4 e IPv6, à medida que você vai excluindo o IPv4, vai permanecendo só o IPv6, seria uma das técnicas. Tunelamento, aqui nesse caso eu tenho duas redes IPv6 que precisam se comunicar, mas a rede que provê o link entre elas duas é somente o IPv4. E aqui no caso se criaria um túnel entre essas duas redes. E por fim, a tradução, que de um lado você tem uma rede totalmente IPv6 e do outro, acessando a internet, uma rede somente IPv4, um roteador no meio fazendo o NAT64. Neste laboratório, nós vamos demonstrar como foi possível fazer esta técnica funcionar. Na minha rede interna, eu teria uma rede totalmente IPv6 acessando a internet totalmente IPv4, ou somente IPv4, por causa do meu link da minha operadora. Bom, no primeiro momento, eu resolvi o problema, digamos assim, do NAT64. Então foi trabalhado em cima desse roteador. O roteador é um 1905, né, que é o modelo está 1941, mas na verdade é o 05, trabalhando com o NAT64. Então a configuração, desse lado aqui eu tenho uma rede somente IPv4 e deste outro lado uma rede somente IPv6. Então, na interface gigabit 0/1, que é deste lado aqui, essa interface aqui deste roteador, coloquei o endereço IP 192.168.0.10, que pertence evidentemente a esta rede com a máscara, né? E habilitei o NAT64 Enable. Com este comando ficou habilitado nesta interface para fazer esse processo do NAT64. Já na gigabit 0/0, que é deste outro lado, também habilitei o NAT64. Coloquei o endereço IPv6 2001 0db8 2.2.264 nesta interface do roteador. Também coloquei este comando para que as redes desse segmento que não façam a autoconfiguração, ou seja, o roteador não entregue a autoconfiguração, porque uma das possibilidades do IPv6 é que justamente não há já necessidade de um servidor DHCP para prover os IPs, então as máquinas se configurariam e o roteador entregaria, por exemplo, o endereço da rede. Mas então, nesse caso, ele ficaria usando esse comando. Eu deixo que as configurações sejam todas manuais. Eu fiz a propósito para justamente a gente ter um laboratório bem compacto, né? E aqui também, completando, coloco a flag de configuração de gerência, também explicitamente negada aqui no caso. Muito bem, além disso, habilito o IPv6 para roteamento, né? E o IP route, né, uma rota padrão para o 92.68.0.1, que é evidentemente o meu default gate. Eu estou usando aqui, considerando essa rede aqui totalmente IPv4. E aí eu coloco o NAT64 prefixo stateful 3001 2.2.96. O que quer dizer esse comando? Esse comando diz que toda a rede que deste lado aqui IPv4 vai ser conhecido com este prefixo 3001 2.2.96, né? E coloco também o NAT64 V6 V4 estático, né? Poderia ser dinâmico, mas eu coloquei aqui estático para ficar um laboratório, digamos assim, bem fechado. 2001 0db8 2.2.3, né? Esse número vai responder por 192.68.0.20, ou seja, vai haver uma tradução. Toda vez que houver uma solicitação para 2001 0db8 2.2.3 na rede IPv4, será entendido como sendo a máquina 192.68.0.20 e vice-versa, né, da máquina 20 para 2001 0db8 2.2.3. Isso aqui de forma estática também poderia ser dinâmico. Muito bem.
Configuração nesse micro. Nesse micro eu coloquei o endereço IPv6 2001, 2.db8, 0db8, 2.2.3, né, com o default gate 2, que é o default gate e a porta do roteador. Então isso aqui é a máquina 3, isso aqui é a máquina 2. Neste primeiro momento, eu coloquei o DNS como 3001, 2.2.0808, 2.0808. Esse endereço aqui, 08080808, é o endereço do DNS do Google. E o 3001 é em virtude desta configuração para que ele possa haver a entrega até o roteador, e no roteador ele vai, digamos assim, retirar esse prefixo 3001 e converter o restante para o IPv4 para ser encaminhado, ok? Muito bem, só que esse DNS do Google, o que ele me responde? Ele me responde, por exemplo, um wall.com.br, ele vai me responder com esses dois endereços IPv6 e este endereço IPv4. Ora, com esta resolução, com esta entrega do DNS, eu não consigo navegar. Por que eu não consigo navegar? Porque se eu utilizar, ou seja, se a máquina automaticamente utilizar o endereço IPv6, quando fizer o roteamento, essa rede é IPv4, então não haverá encaminhamento. Da mesma forma, o segundo endereço, que também é IPv6, quando fizer o roteamento, do outro lado é IPv4, não haverá o roteamento. E se eu pudesse usar, né, o endereço IPv4 aqui deste lado, também não funcionaria, porque esta rede é IPv6. Então, não navega usando um DNS, por exemplo, como este aqui, né? Eu teria que receber o quê? De um DNS 64, algo como o endereço do wall.com.br, no endereço IPv4 convertido para essa estrutura. Ou seja, eu receberia 3001, né, em virtude do prefixo configurado de stateful, e o endereço IPv4. Só que o endereço IPv4, ele é decimal. E, no caso, o IPv6 é hexadecimal. Então, teria que haver uma conversão. Por exemplo, 200 é C8, 147 é 93, 35 é 23 e 149 é 95. Então, se um DNS 64 me devolver 3001, e esta numeração, aí sim eu poderia navegar. Mas não é o caso usando um endereço DNS externo, usando simplesmente colocando 3001 para que ele possa ser roteado. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você coloca um DNS 3001 2.2.0.8, ao chegar neste roteador, ele retira, né? Ele retira este prefixo e encaminha só o endereço IPv4. Transforma, digamos, novamente esse endereço que está aqui em IPv6 para IPv4. Então, consegue fluir perfeitamente na rede IPv4. Quando retorna estas informações que não são permitidas pelo que eu já expliquei anteriormente. Muito bem. Como é que eu resolvi uma situação dessa aqui localmente? No arquivo hosts, né? No arquivo hosts eu coloquei as entradas já devidamente traduzidas, 3001, o endereço do Google, por exemplo, né? Botei google.com.br e como www, né? E você consegue, nesse caso aqui, navegar para o Google. Qualquer outro endereço, você teria que sair acrescendo aqui. Obviamente que isto não é uma solução profissional. Então, foi só mesmo para poder fazer o teste, verificar se eu conseguiria navegar, se eu recebesse realmente esses endereços. Funcionou perfeitamente. Só que a gente precisou evoluir esse laboratório. Evoluir como? Acrescentando um DNS 64. Então, a parte aqui superior, que trata justamente do NAT64, não sofreu nenhuma alteração. A gigabit 0/1, a gigabit 0/0, os comandos gerais, né, da configuração global do unicast route, o IP route, da rota padrão, nada mudou. Tá? O que mudou aqui? A criação desse DNS 64, com um byte, né, respondendo por 192.168.0.50. Com esta configuração, essa configuração foi feita onde? No arquivo named.conf. Então, essa configuração que está aqui em vermelho, ela foi acrescentada. Fiz uma instalação padrão, até usei um link do próprio YouTube que trata de instalação do bind em Windows. Está lá no final, eu vou mostrar esse link, vocês podem pesquisar também no próprio YouTube. E acrescentei essas linhas depois de pesquisar em N
N sites, em N provedores, como é que eu poderia transformar, entre aspas, né? Que esse DNS respondesse no formato como um DNS 64. E estas são as configurações mínimas necessárias para que funcione adequadamente. Muito bem, então, observando aqui nesse laboratório, o endereço IPv6 aqui permanece, 2001, 0DB8 2.2.3, o gate padrão continua 2, mas o DNS muda. O DNS agora é o 3001, lembrando, porque esse 3001, em virtude da configuração do prefixo, para que ao fazer a tradução, esse prefixo é retirado e o que sobrar é convertido novamente em IPv4 para poder seguir nessa rede aqui. Então, o DNS 3001, 2.2. E o endereço 192.168.050, que é esta máquina, só que em hexadecimal. Tá? Em hexadecimal aqui, seguindo o endereço IPv6. Com isso, quando houver uma solicitação, vai bater aonde? Nesta máquina, que com esta configuração consegue resolver o nosso problema. Qual o problema? Quando a gente utilizava o DNS, por exemplo, lá do Google, voltava as linhas IPv6, que eu já expliquei que eu não consigo navegar além deste roteador com endereços IPv6, porque toda essa rede aqui é IPv4, né? E não consigo navegar, com IPv4 aqui localmente, porque aqui deste lado é IPv6. Então, com o DNS 64, quando ele faz uma solicitação para esta máquina, o que ela vai me responder? Ela responde, por exemplo, o UOL com o endereço 200.147.35.149, né? Digamos assim, embutido, né? Encapsulado no 3001 2.2. E na hora da conversão ele vai receber C8 93 23 95. Então é isso, 3001 2.2. C8 93 2.23 95, que este servidor entrega para esta máquina. Aí você consegue navegar perfeitamente. E o que essas linhas estão fazendo aqui? Quando há uma solicitação para esta máquina, dos clientes 64, observa que ele vai responder com 3001, né, que foi o que nós configuramos aqui no NAT. Então o DNS vai responder com 3001 para todos os clientes, né? E esse mapeamento permite que clientes IPv6 o acesso a redes IPv4. E esse exclude N, o excluir todo, o que? Exclui os endereços IPs da resolução DNS. Ou seja, esses dois endereços aqui que porventura estivessem voltando da consulta, eles são retirados, não são entregues. Eles são excluídos, mantendo apenas o IPv4 que será convertido para 3001. Então, esses dois endereços IPv6 são excluídos da entrega para esta máquina e este endereço é convertido para 3001 C8 93 2.23 95. Aí a gente tem uma resolução. Aí você pode navegar para qualquer site, funcionou perfeito até onde eu testei, não tive nenhum problema. É bem funcional, né? Então, os comandos são poucos, mas para fazer essa configuração, o que deu trabalhinho mesmo foi a pesquisa e tal, mas isso é normal, faz parte de quem quer fazer a coisa acontecer. Voltando aqui ao o laboratório inicial, aqui eu tenho a máquina IPv6, eu tenho o roteador 64, eu tenho mais uma máquina aqui que é totalmente IPv4 e nela acrescentei o DNS 64 com as orientações deste link aqui que está no próprio YouTube, tá? No próprio YouTube você encontra como instalar o bind aqui no Windows. Lembrando que as configurações para transformar, digamos assim, para fazer com que ele responda como um DNS 64, foram feitas outras tantas pesquisas, mas o resumo é essa aqui, né? Então, se você for tentar fazer, depois que você incluir e instalar numa máquina o seu DNS, o seu bind, aí você faz essas configurações aqui no named.conf e aí vai funcionar direitinho nesse esquema que eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Agradeço a atenção de todos, e estamos aí, né? Qualquer sugestão é muito bem-vinda. Obrigado.